recebendo aqui na redação do Jornal da Economia o ex-vereador Antônio Marcos Carvalho Brito, o Chula. Ele foi presidente da Câmara de São Roque, vereador e candidato a prefeito nas últimas eleições. Chula, um assunto que vem repercutindo na imprensa, na mídia, o Jornal da Economia mesmo registrou recentemente aqui, com manchetes: vereadores são investigados por possíveis irregularidades na construção da Câmara. O Chula era o presidente na ocasião. Aliás, o Chula é acusado, essa acusação corre no Ministério Público de São Roque, de superfaturamento durante a sua gestão. O que você tem a falar sobre esse assunto? Bom dia, Carlos. Bom dia à família Jornal da Economia. Uma satisfação poder falar com vocês e também aos ouvintes. Para ilustrar, eu fui presidente da Câmara em 2009 e 2010, sucedendo o vereador Israel, que é o popular Toco. Quando nós assumimos, em 2009, o prédio estava em construção e, observando atentamente o orçamento da Câmara, que nós tínhamos para terminar o prédio próprio, esse prédio foi construído no valor de R$2.166.000. Quando eu assumi, R$1.691.000 já havia sido pago pelo vereador, ex-presidente Toco. O meu orçamento bruto para terminar a construção era de R$475.000. Olhando atentamente as condições do prédio e também observando as atitudes da empresa, nós resolvemos fazer uma administração com mãos de ferro. Ou seja, o valor que nós tínhamos para encerrar a construção era pequeno e nós conduzimos de uma maneira muito aberta, muito franca e muito clara. O prédio foi entregue em 13 de março de 2010, completamente pronto e atendendo às expectativas da população. Você observando o valor de R$475.000 bruto que nós tínhamos para terminar e entregamos, foi um desafio que foi aceito por mim, pela minha equipe e pelos vereadores que compunham a Câmara Municipal. Nós entregamos à população esse prédio em perfeitas condições, que está até hoje. Quando o denunciante fala em superfaturamento, uma obra pública que foi construída com 2.166.000 e tem por volta de 2.000 metros quadrados, você observa o valor de R$1.000 aproximadamente um metro quadrado. Aonde está o superfaturamento? Quando você se depara com o denunciante que não quis se identificar, não sei porquê, se ele faz a denúncia, ele tem ética, ele tem que ser homem verdadeiramente e assumir a posição de denunciar e falar: eu estou assinando a denúncia. Isso não aconteceu. O processo é de 2010, nós estamos em 2014 e retomaram essa notícia da construção do prédio da Câmara. O Jornal da Economia, ele é do mês de abril e o prédio foi entregue em 2010. 4 anos se passaram. Então nós temos o questionamento dos porquês. Por que requentar uma notícia da construção do prédio que já foi feita a denúncia e um site da cidade, que todos sabem que o site é ligado ao assessor de imprensa do atual prefeito? Por que colocar novamente essa notícia? Para tirar do foco tantas outras questões que hoje são relacionadas à atual administração? O denunciante também nos causa estranheza, porque ele cita que o vaso sanitário de deficiente, você pode ingressar na Câmara que tem esse sanitário acessível. Ele cita o piso, que não é porcelanato. Essa pessoa que fez a denúncia, com certeza é uma pessoa
que conhece bem a Câmara Municipal. Ele sabe que lá tem notas fiscais do porcelanato. Ele sabe que tudo relativo ao processo da construção da Câmara está dentro da Câmara Municipal. E ele, com certeza, teve acesso. Pessoas também que passaram pela Câmara, que a gente sabe que não eram muito simpáticas a pessoa do Israel, do Toco e do Marquinhos Chula, que não eram da base aliada do atual prefeito na época, o senhor Efaneu, que trabalharam na Câmara e que saíam com processos que são da Câmara Municipal e levavam para casa. Isso aí nós temos as informações de funcionários que falavam, estão tirando os processos e levando para casa. Mas nós respeitamos as questões políticas, a bandeira de um lado, a bandeira do outro, cada um segue o lado que quer. Mas trazer informações infundadas para desviar o foco do que está acontecendo hoje na cidade é, no mínimo, de causar estranheza. Chula, então, só para completar aqui, para a gente voltar à questão do possível superfaturamento, dessa denúncia, que não se sabe o nome do denunciante, né? Okay. Chula suspeita, tem algum suspeito, né? Que pode ser um político. Você acha que então existe alguma tramitação política dentro dessa denúncia? Existe interesse político? Agora, outra coisa, o Chula confirma aqui que não houve nenhum tipo de desvio ou superfaturamento nessa sua gestão? Não tenha dúvida nenhuma. Eu também quero deixar registrado que a verba da Câmara Municipal é uma verba que no início do ano a Prefeitura repassa uma porcentagem para o Legislativo, e no ano de 2009 e no ano de 2010, que eu administrei como presidente da Câmara Municipal, foram 2 anos que nós devolvemos o maior valor para a Prefeitura Municipal. Em 2009, nós repassamos no final do ano por volta de R$900 mil, e em 2010 por volta de 1.300.000 para a Prefeitura. E eu, como é de conhecimento de todos os funcionários, todos os vereadores na época, fazia questão de administrar realmente com mãos de ferro, porque o dinheiro público não é o meu. Se fosse o meu dinheiro, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, mas o dinheiro que não é meu, é da população são-roquense, eu tenho que ter muita ética, muita responsabilidade, e foi isso que aconteceu. Devolvemos, não gastamos dinheiro em qualquer tipo de reforma que não haja necessidade, não compramos frota de veículos, não alugamos frota de veículos, não contratamos funcionários a bel prazer, não colocamos na Câmara cabide de emprego de pessoas que foram demitidas da Prefeitura e depois foram encaixadas na Câmara, logo depois da nossa administração. Então, nós primamos pela coisa séria, pela retidão à frente da questão pública. Eu fui contra, Carlos, até nos 2 anos que eu tive a pressão dos vereadores para contratar assessores, e não o fiz, não contratei. E deixo aqui o meu testemunho. São Roque é uma cidade pequena, que ainda tem um número elevado de vereadores, hoje 15, eu acho que ainda é muito, número de 10 vereadores era o suficiente, só que pagar o salário para o vereador, que hoje é pago, se não me engano, R$ 6.666, e ter assessor é um abuso. Em 2009 e 2010 eu sofri pressão e não contratei nenhum assessor, mas logo depois que eu entreguei o cargo, o meu mandato, o meu segundo mandato, a primeira ação da nova presidência foi contratar assessores, e eu deixei o meu gabinete sem assessor durante toda a minha gestão, assim como o vereador Donizete também não contratou. O vereador Toco não havia contratado no primeiro ano, mas depois ele contratou. Então as coisas têm que ficar muito claras. Nós temos que tratar do dinheiro público de uma maneira muito responsável e ética.
Então, eu deixo e faço... Olha, essa pessoa que fez a denúncia, querendo prejudicar, ela vai nos ajudar. Por quê? O Ministério Público vai analisar e vai chegar à conclusão que uma obra de 2.166.000 que tem por volta de 2.000 metros quadrados não tem superfaturamento nenhum. E desafio o denunciante, se ele for ético, se ele for sério, se ele estiver ainda envolvido em questões políticas, que denuncie o que está acontecendo na cidade de São Roque e faça uma comparação de câmaras que foram construídas e o valor que foi construída a nossa Câmara. E aí sim, ele realmente, se ele demonstrar que ele é homem de verdade, que ele é uma pessoa que está interessada que a cidade cresça e que não tenha corrupção, denuncie as coisas que a gente tem lido nos jornais, questão de playgrounds, questão de lixo e outras coisas, de hortifruti granjeiros, que ele denuncie também, para que seja apurado e que nós tenhamos a verdade. Nós estamos recebendo aqui no Jornal da Economia o ex-vereador Chula, ex-presidente da Câmara de São Roque, que também foi candidato a prefeito, foi derrotado na última eleição pelo Daniel de Oliveira Costa, que hoje é o prefeito da cidade de São Roque. Como é que o Chula avalia hoje, como cidadão, a tua administração? Carlos, eu sou um cidadão, sou nascido e criado nesta cidade, amo a cidade que eu nasci, que eu escolhi para ficar, e torço para que a cidade cresça, que se desenvolva. Nós temos as nossas coisas aqui, o comércio nosso é aqui. Então, se a cidade decair, automaticamente vai decair o teu jornal, a tua empresa, a minha empresa, enfim, o padrão de vida de São Roque vai cair. Então, eu gostaria que São Roque tivesse uma administração maravilhosa, mas avaliar, eu vou deixar hoje para a população avaliar. A população vai saber julgar se a administração está sendo boa ou se está sendo ruim. Eu torço, desde o momento que eu obtive menos votos que o atual prefeito, a minha primeira entrevista foi desejar que a nova administração cuide bem de São Roque nesses 4 anos. Mas, hoje, a gente percebe nos 4 cantos da cidade uma insatisfação no que diz respeito à forma de administrar e a maneira que São Roque, o rumo que São Roque está tomando. Bom, senhor, você na última eleição foi candidato pelo PSDB, Partido dos Tucanos, e você, inclusive, na ocasião, tinha o apoio do ex-prefeito Efaniano Lasso Godinho. Essa relação, houve um desgaste, que nós percebemos aí pelo jornal mesmo, né? Um desgaste entre a relação Chula e Faneu. Eu queria saber como é que está hoje a sua relação com o ex-prefeito. Olha, Carlos, vou ser bem sincero a você, desde o momento que nós terminamos, né, o pleito, no dia 7 de abril de 2012, eu encontrei com o ex-prefeito apenas uma vez e realmente nossa relação ficou difícil, porque eu acredito que o prefeito tinha tudo para encerrar a sua carreira política com uma chave de ouro. 3 mandatos de prefeito, apoiando o candidato que na época era o Marquinhos Chula, né? E ele poderia muito bem colocar as mãos realmente com vontade, apoiar, colocando a força política dele, colocando a máquina no bom sentido, trabalhando licitamente, trabalhando em prol da população e eleger o seu sucessor. Seriam 3 mandatos, mais o mandato que ele teve como vereador e também o mandato como elegendo o seu sucessor. Eu acho que tudo na vida, Carlos, tem um início, tem um meio e tem um fim. E nós temos que saber, como um jogador de futebol, o momento certo de parar. Não dá para um jogador de 50 anos querer jogar profissionalmente. As pernas não acompanham mais um garoto de 20, de 25 anos. Então acho que tem que saber parar. E não é isso que a gente percebe. Como a gente ouvia o Dr. Roberto Marinho falando, né? Se eu morrer, né? Ele não dizia quando ele morrer. Se eu morrer, como se ele fosse eterno. Nada é eterno. Eu acho que o importante é a gente ter desprendimento, sabe? Saber passar o bastão. E infelizmente não aconteceu isso. Não guardo mágoa, não guardo rancor nenhum.
o próprio PSDB, eu sou grato a tudo que eu obtive dentro do PSDB, tenho muitos amigos dentro do PSDB, desde a escala federal, estadual e municipal. Hoje o PSDB tem uma nova presidência, nós entregamos a presidência do PSDB de cabeça erguida, torcendo para que continue sendo um grande partido. O atual presidente, amigo de infância, Cláudio Góes, eu torço para que tudo caminhe no bom sentido, para que a cidade não saia perdendo. Mas infelizmente esse desgaste político, ele não é bom para ninguém. Não foi bom nem para o ex-prefeito, nem para mim, nem para a população, porque caminhando junto é sempre melhor. Mas eu digo que o tempo é o senhor de tudo e o tempo dirá. Agora o Chula, como ex-tucano, bateu asas e está em qual partido hoje? Então, eu tinha uma pretensão, convites para me lançar candidato a deputado estadual. A partir de então, eu teria que ter uma filiação de 1 ano antes da eleição. Me filiei a um partido novo, que é o Partido Ecológico Nacional, o PEN, para obter uma vaga para sair candidato. Mas, consultando as nossas bases, conversando com a família, nós achamos por bem não sair candidato nesse momento, apoiar um outro candidato, para chegar no pleito municipal de 2016, chegar com força total, tranquilo, descansado e pronto para disputar mais uma eleição, que na realidade é uma eleição que desgasta não só o candidato, desgasta toda a equipe, a família principalmente. Então quer dizer, o Chula já assume aqui, pelo Jornal da Economia, que é candidato a prefeito. Não tenha dúvida nenhuma, Carlos, é a nossa intenção, salvo algum fator aí que seja mais importante, mas hoje a nossa intenção, sim, é nos lançarmos novamente candidato a prefeito municipal e sempre com a intenção de conduzir esse município da maneira que ele merece, com muita seriedade, com muita retidão e tratando da coisa pública como realmente ela merece. Então já fica convidado aqui, se for candidato realmente, para que participe do debate do Jornal da Economia nas próximas eleições municipais, tá bom? Não tenha dúvida, Carlos, porque nós participamos no último debate, com muito prazer. É importante esses debates para que a população saiba realmente qual é a intenção, quais são as promessas dos candidatos, porque depois será cobrado. Porque não adianta eu chegar num debate, ou se eu for ou não for, não indo, eu estou me omitindo. E se eu for contar um monte de historinha, dizer que eu sou bonzinho, que eu vou dar abraço na população, isso aí não leva a nada. A pessoa que está envolvida na política tem que ter experiência. Eu sempre bati nessa tecla, a tecla da experiência. São 3 mandatos de vereador que somam 12 anos. 2 mandatos de presidente da Câmara e tendo 8 anos, 12 anos praticamente, vivendo dentro da prefeitura, sabendo de todos os departamentos. Então a experiência, ela com certeza vale muito no que diz respeito à questão política, não só política, questão profissional, porque se você me colocar hoje como o diretor, chefe, o redator do teu jornal, eu garanto que eu não sei. Se você me ensinar, eu posso ficar um tempo com você, eu posso ser tão bom ou melhor, mas me colocar na cadeira, sem eu saber nada, não ter vivido nada, eu tenho certeza que não vai dar certo, é um tiro no pé. Mas infelizmente, às vezes, é preciso provar do amargo para dar valor para o doce. Obrigado pela sua visita e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carlão. Agradeço a família Jornal da Economia, a todos os ouvintes, e assim que for solicitada a minha presença, eu venho com muito gosto, porque esclarecimentos são muito importantes e aquela história da mentira contada 100 vezes torna-se verdade. Então eu achei muito viável fazer esse detalhamento do que foi feito na Câmara Municipal, como é o prédio, convidar as pessoas que não conhecem o prédio, que adentrem o prédio, que é uma obra pública, a casa do povo, e perceba esses detalhes que esse denunciante tão ético, fez observar se realmente tem razão e fazer a pesquisa. Uma obra por volta de 2 milhões, 2 mil metros quadrados,
R$ 1.000 o metro quadrado. E aí, com certeza, o Judiciário vai dar o seu veredito, haja vista que o Tribunal de Contas já aprovou as contas do Marquinhos Chula de 2009 e 2010. Muito obrigado. Muito bem, essa foi mais uma entrevista do Jornal da Economia, aqui para você que acompanha o jnonline.com.br, que chegou agora à marca de mais de 2 milhões de acessos. Um abraço a você e continue acessando. Lembre-se bem, www.jnonline.com.br.